Opa, tudo bem? Aqui é o Jonas Pescatore. E hoje eu estava desenhando e aí eu decidi fazer algo diferente para vocês, mostrar como que é o processo do meu desenho. E é engraçado assim que eu mostrando o processo do meu desenho, como eu desenho, provavelmente eu vou mostrar para vocês como eu tatuo. E isso é para mostrar também para vocês que desenhando você trabalha a sua mente para que você tatue dessa mesma forma. Então é muito importante que você desenhe já do jeito que você percebe que você vai tatuar, do jeito que você vai tatuar. Então hoje eu vou mostrar um pedaço, mais ou menos. Não sei se vocês sabem, já faz um bom tempo, já faz mais de 10 anos que eu tatuo desenhos orientais. Faz mais de 16 anos que eu tatuo, mas faz mais de 10 anos que eu tatuo desenhos orientais. E então minha mente trabalha muito no foco dos desenhos orientais, ela trabalha muito desse jeito. E os desenhos orientais têm três fatores, que é o traço, a sombra e a cor. E eu trabalho muito esses fatores, os degradês e tudo mais, né? E hoje eu vou mostrar para vocês o efeito mais de fundo, o efeito do leque que eu falo, que é aquelas faixas, e o efeito o efeito de água que eu trabalho, tudo no tom de preto. Então, você vendo o jeito que eu vou tatuar, do jeito que eu vou desenhar, que eu vou te explicar, você vai ver o jeito que eu tatuo. E aqui eu vou mostrar um esboço que eu fiz, que é o esboço do desenho. E nessa fase de esboço, o que eu faço? Eu desenho, vou sobrepondo, então você vê que não é muito, tem bastante risco e ele não está muito, assim, tá detalhado, mas tem riscos por baixo. Eu vou trabalhando tudo dessa forma, desenhando, riscando mesmo. E depois eu passo num outro papel, que é um papel mais profissional para eu poder pintar. Eu vou usar essas canetas, que é a Touch. Depois eu vou mostrar mais ali, mas eu vou usar essa caneta, que é tipo caneta marcador. Um lado ela é mais grosso, né? E o outro lado ela é mais fino. E aí eu vou usar essas cores. Então eu vou usar os tons mais ou menos parecidos com os tons na hora de eu tatuar. Então é muito importante que você também use mais ou menos os tons que você vai fazer na hora de tatuar. Isso vai melhorar a sua mente. Então você vai passar algum tempo desenhando e depois quando você for tatuar aquele desenho vai ser muito mais fácil, já vai estar bem certo na sua cabeça. Então vamos lá, vou explicar para vocês, depois a gente volta. Bom, aqui eu vou começar falar para vocês como funciona o processo na hora que eu estou desenhando na minha mente, né? Então aqui eu estou fazendo toda a parte preta como se fosse com um preto linha ou com preto tribal e com a caneta preta. Então todo o processo que eu vou fazendo aqui, eu vou como se eu estivesse tatuando. Então na verdade o desenho ele serve para desenvolver isso na mente, na sua mente, como você vai fazendo o processo da tatuagem. Então aqui no caso do fundo, eu trabalhei com preto escuro e agora eu estou indo com o Sumi 80. Então essa caneta, ela coloca o tom bem parecido com o Sumi 80, que é 80% de preto, no caso se você for diluir. E eu trabalho na tatuagem, trabalho tudo com sumi já pronto, não trabalho com sumi diluído. Isso é para facilitar e eu sempre tenho o padrão também de tom igual sempre. E agora aqui eu vou trabalhar só com o sumi 80 e assim eu vou fazendo tudo com o sumi 80 para você ver esse aspecto de degradê, do preto pro mais claro. Sendo que o fundo ainda nesse desenho oriental ele é bem escuro, então o Sumi 80 não vai ser tão claro assim, ele só vai ser um pouco mais claro do que o preto mais puro, né? Aí a faixinha, no caso aí o traço é também com o Sumi 80 e essa outra faixa com o Sumi 80. Isso é bem interessante que na tatuagem eu vou estar trabalhando exatamente assim. Eu vou estar fazendo assim. Então no caso ali em vez da caneta eu estaria com uma Magnum e a Magnum eu
eu já estaria fazendo todo o efeito com ela. Normalmente na tatuagem, para esse tipo de efeito, eu iria trabalhar com uma Magnum ou de 11 ou de 13. No caso do fundo aí, nesse efeito meio de leque do fundo. Eu falo leque, mas tem outros nomes, de repente no oriental, mas parece um leque, então eu falo que esse fundo tem o nome de leque. Então aí você vê todo o trabalho, você já vê aquela parte que eu já tinha feito, e ela vai escurecendo, todos eles têm um degradê do preto para o sumi 80. E agora aqui essa parte de preto também, que está bem atrás do efeito de água, e essa parte de preto. Lembrando que no oriental os efeitos são tudo tons de preto, então até o efeito de água vai ser preto também, entendeu? E é bem para lembrar que não é legal no oriental tradicional você trabalhar com efeito de água azul, né? Normalmente é para destacar mais a carpa ou os outros elementos que você pode fazer colorido. Agora eu vou fazer o efeito de água. E aí, o que eu fiz? Aí eu estou trabalhando com um tom mais claro de caneta, e aí vai simular o quê? Vai simular o sumi 50 com o sumi 30, que seria 50% de preto e 50% diluente, 30% preto, o resto diluente, 70% diluente. Só que no caso do sumi pronto, vai ser o sumi médio com o sumi claro. E aí você vai trabalhar todo o efeito, que nem aí no caso desse efeito da água, sumi médio e sumi claro. Sumi médio e sumi claro. Aí no caso na tatu, eu iria trabalhar mais com uma Magnum ou de 11 no caso, ou de 9. E dá para dar um degradê bem legal com a Magnum de 11 ou de 9. Nesses casos eu não uso buchinha, não uso shader, né? Eu só uso Magnum mesmo. E aí você tá vendo que dá para dar um efeito bem legal. E no caso da caneta, ela marca bem, né? Então você vai sobrepor bastante com a tinta mais clara para diluir. No caso da tatu, você vai dar um efeito mais rápido com a mão para deixar um pouco mais aberto os pontos, né? E isso eu até falei num outro vídeo sobre degradê. Você vai dar um efeito do escuro com um pouco mais de degradê no final e sobrepor com um tom mais claro em cima desse degradê do mais escuro. Assim você vai conseguir somar ali e dar um efeito sem ter degrau. Na caneta você não tem essa adaptação, mas você provavelmente na tatu você vai ter que ter essa adaptação da tatu, né? No caso, o desenho é mais para você desenvolver a mente para o desenho. Então, como a minha mente já por bastante tempo já funciona mais no oriental, então normalmente quando eu vou desenhar eu já penso dessa forma. Então isso facilita bem na hora de estar fazendo a tatuagem. Facilita bem porque eu já penso assim. Então eu provavelmente esse tipo de desenho eu conseguiria fazer na pessoa sem ter feito nenhum desenho antes, porque eu penso assim. E eu estou mostrando para vocês o desenho para que quando vocês estejam desenhando, você pense que você vai tatuar esse desenho. Então não faça ele assim de qualquer jeito, como se você estivesse desenhando e tal, e pensa que você vai. Então faz os passos de como você tatuaria, porque isso você vai começar a treinar a sua cabeça para desenvolver mais esse efeito, para dar mais efeito na tatu. Então aqui eu comecei o degradê maior, então eu entrei com o sumi 50, depois eu fiz sub 80 e preto. Isso dá para mostrar mais ou menos como que seria, né, na tatuagem e tal. Isso eu acho que vai melhorar muito para vocês, para dar bastante resultado na hora de você tatuar. Isso vai tanto servir no caso do oriental, mas como outros estilos também.
É isso que eu queria falar para vocês. Tomara que vocês consigam executar isso na tatuagem. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Gostaram das explicações? Eu vou mostrar melhor para você aqui como ficou, né? Finalizado o desenho. Então aqui dá para você ver exatamente como tá os efeitos, né, do fundo e da carpa. Esse desenho, ele é legal para você fazer em braço normalmente. E aí tem a parte aqui do ombro mais larga, tá vendo? E essa parte vai até o meio mais ou menos do braço. Então fica bem legal no braço, né? E essa parte, tá vendo? Vai ficar com bastante partes de cores, porque essas outras partes vão ser coloridas. Pode ser preto e branco também, mas vão ser coloridas. Então dá para você ver exatamente como fica o desenho e como você vai trabalhar sua mente, né, a respeito na hora de você tatuar. Isso vale para qualquer estilo de desenho, tanto new school, old school, neotradicional. Desenhando você aprende muito, você vai aprender com você mesmo e vai conseguir aperfeiçoar o seu trabalho. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você está no YouTube, vai lá no Facebook e assina e curte a página do Facebook. Se você está no YouTube, assina o canal do YouTube, assina, porque assim você vai ser notificado e assim também ajuda o canal a crescer e na verdade as suas curtidas, os seus comentários para mim é como se fosse o ar que eu respiro, porque assim eu fico mais motivado a colocar mais conteúdo e aumentar os conteúdos nesse canal. É trabalhoso para mim, porque eu tenho mais as tatuagens que eu tenho que fazer, tenho que cuidar de 2 estúdios junto com a minha família, mas eu tô querendo proporcionar que vocês também consigam tudo aquilo que eu consegui e muito mais, que vocês consigam prosperar ainda mais do que eu, do que outras pessoas, que você, mesmo que seja iniciante, você consiga prosperar bastante. E se você é iniciante, vai lá no link de cadastro, coloque o seu e-mail e aí você vai ser notificado todas as vezes que eu colocar qualquer tipo de conteúdo e você também vai participar do workshop online, totalmente gratuito, 100% online. E lá você vai ter os passo a passo da metodologia que eu uso para ensinar algumas pessoas e para serem tatuarem profissionalmente. Então vai lá, curta e nos vemos no próximo vídeo.